O conto Feliz Aniversário de Clarice Lispector aborda a festa de 89 anos de Dona Anita, que tem 7 filhos e mora com a filha Zilda. A festa ocorre na casa delas, e Zilda deixa Dona Anita pronta à cabeceira da mesa enquanto vai preparar a comida para a festa. Na tarde, seus filhos, netos e noras chegam e começam a conversar. A festa se dá durante horas e eles conversam sobre assuntos variados, porém não incluem Dona Anita. E ela, no canto da mesa, só pensava em como ela poderia ter gerado aqueles seres e como ela poderia ser tão excluída da família, como eles poderiam ser tão frios, com ela e até uns com os outros. No momento de cortar o bolo, Dona Anita usa muita força e aquilo surpreende todo mundo. Parece que ela está com raiva. E em outra passagem do conto, ela cospe no chão, deixando todo mundo boquiaberto. Toda aquela situação do aniversário durou o tempo inteiro, como se não soubesse, as pessoas que estavam ali não sabiam por que estavam ali. Estavam ali por estar. E o filho José, que é o filho mais velho de Dona Anita, depois que Jonga morreu e assumiu o papel de homem da família depois que também seu pai morreu, tenta fazer algum discurso, só que não consegue falar muito, porque não sabe o que falar. Finalmente chega a noite, e os filhos, netos e noras de Dona Anita se retiram, deixando apenas um beijinho com a vovó. E ela fica bastante decepcionada com tudo aquilo, com sua festa de aniversário. Os personagens principais do conto são Dona Anita, senhora de 89 anos, que é aniversariante e tem 7 filhos. Zilda, filha de Dona Anita, que cuida dela e mora com ela. José, outro filho, que tem uma família bem grande e assumiu o papel de homem da família depois que seu pai e seu irmão mais velho Jonga morreram. Manuel, outro filho, que é sócio de José. A nora de Ipanema, que foi à festa com seus 2 netos e a babá. A nora de Olaria, que foi à festa com seus 3 filhos e é bastante snob. Cordélia, a nora mais nova de Dona Anita, e o seu filho Rodrigo. O título do conto é usado como referência à festa de Dona Anita, porém é também uma ironia representando como foi a festa, que na verdade não foi nada feliz. O conflito do conto se dá no momento em que Dona Anita, insatisfeita com toda aquela situação de frieza e falsidade da sua família, cospe no chão, irritada, e deixa todos boquiabertos. A temática do conto é a falta de carinho, respeito e união entre a família de Dona Anita. Esse tema pode ser representado nos dias de hoje, quando existem muitas relações de falsidade entre as pessoas e não existe um interesse bondoso ou real em ter relações com uns com os outros. O conto A Imitação da Rosa conta a história de Laura, que era casada com Armando e eles não tinham filhos e por isso viviam sempre na mesma rotina, exceto por algumas vezes em que eles saíam com João e Carlota, onde os homens conversavam sobre notícias e as mulheres sobre assuntos caseiros. Até que certo dia, Laura encontra rosas em um jarro em sua sala, rosas tão lindas que a incomodaram, e resolveu mandá-las de presente para Carlota. Porém, fica na dúvida se mandava ou não, até que no final resolve presentear a sua amiga. O título A Imitação da Rosa deve-se ao fato de que Laura sempre tentava ser a mulher perfeita, a imitação da perfeição. Desde a primeira frase do conto, fica patente que a protagonista está a todo momento tentando se enquadrar aos padrões femininos dominantes de sua época. Ele é um conto extenso e que se constrói em torno da preparação e da espera. Laura é uma personagem fora de si, mas ao mesmo tempo racional e tranquila, em busca de uma identidade que a própria narrativa vai construindo através de descrições do passado, presente e futuro que vão surgindo ao longo do texto.
Personagem Laura, que é a protagonista, Armando, que é seu marido, João e Carlota, que é o casal de amigos, e Maria, que é sua empregada. Ele tem como tema a cobrança interna e externa que muitas mulheres passam em busca da perfeição inalcançável. O conto tem como conflito a dor interna da protagonista, se deve não presentear a seu amigo com as rosas. Ao longo da narrativa é possível perceber que Laura passou uma parte de sua vida internada em um sanatório. E durante todo o conto ela assume uma postura de reflexão, como se ela conversasse consigo mesma, descrevendo o que ela devia fazer. Essa conversa interior parece um exercício para que ela possa se manter lúcida. Vez ou outra ela se distrai com alguns devaneios, mas logo em seguida ela volta a si. Beijos. O conto Amor, de Clarice Lispector, conta a história de Ana, uma dona de casa que vivia limpando os móveis. Um belo dia, ela vai ao mercado e compra algumas coisas. Quando estava voltando para casa no bonde, ela se depara com um cego mascando chiclete. E aquilo a intriga tanto que ela deixa a sacola cair e acaba perdendo o ponto do bonde e acaba parando no jardim botânico. Ela fica lá por algumas horas, apreciando o quão calmo o lugar era. Depois de anoitecer, ela se assusta com o horário e acaba indo para casa. Ao chegar em casa, Ana cumprimenta os dois filhos e abraça eles, dizendo para que eles nunca o esqueçam dela, que eles estejam sempre presentes na vida dela. Após isso, ela vai para a cozinha cozinhar para uma festa que estava acontecendo na sua casa. Depois da festa ter acabado, enquanto ela já estava indo se preparar para dormir, ela ouve uma explosão na cozinha e vai correndo ver para ver o que tinha acontecido. Chegando lá, ela encontra o seu marido e pergunta o que tinha acontecido. Ele diz que está tudo bem e da onde tinha saído toda aquela paranoia dela. Eles acabam rindo e vão dormir. O título do livro se relaciona pelo imenso amor que Ana tinha pelos dois filhos e pelo seu marido. O conto Amor, do livro Laços de Família, de Clarice Lispector, é relativamente curto, contendo apenas 8 páginas. Os personagens do conto são Ana, que é a protagonista, o marido e os dois filhos, cujos nomes não são revelados, e o cego. O conflito do conto se dá pela perplexidade dos sentimentos de Ana após ter avistado o cego mascando chiclete na calçada. Ela fica pensando sobre o quão difícil seria a vida dele, e isso é evidenciado em todos os momentos do conto. Bom, o título do meu conto é Uma Galinha. Ele é bem autoexplicativo porque a história gira em torno de uma galinha e tem mais 3 personagens, que é o pai, a mãe e a filha. A história começa falando como a galinha é desvalorizada, ninguém olha pra ela, ninguém liga pra ela, não sabe se ela é magra, se ela é gorda, e por isso, pra ter a independência dela, ela vive tentando fugir, mas o pai nunca deixa, e ele vai sempre atrás dela e traz ela de volta. E numa dessas fugas dela, ela fica grávida e põe um ovo prematuro. E com isso a menininha se comove e fala: "Ah, não mata a galinha". E o pai também fala: "Se matar a galinha, ele nunca mais vai comer galinha na vida dele". E com ela ter posto esse ovo, eles levam ela pra casa deles. E lá ela é meio que tratada como uma rainha, só que ela não sabe disso. Só que com o tempo passa, eles meio que esquecem ela e um dia matam ela e vida que segue. Ninguém mais lembrou dela nem nada. E a temática desse conto é a desvalorização da mulher, porque a Clarice Lispector faz uma analogia entre a galinha e a mulher. E o conflito é exatamente esse. É a falta de independência que a mulher tem e como a mulher só é valorizada como tem o filho. Ou outras coisas assim. É exatamente isso, a diferença de direitos.
Bom, agora eu vou fazer uma síntese, uma comparação entre os 4 contos apresentados nesse trabalho, mostrando as semelhanças e as diferenças entre eles. Primeiramente, em relação às semelhanças, o que mais se destaca é a temática, porque todos tratam de contextos familiares. É justamente por isso que eles estão reunidos em um livro chamado Laços de Família. Além disso, nós podemos observar várias características do estilo da Clarice Lispector, como o cotidiano revelador, a epifania e a angústia existencial dos personagens. Já em relação às diferenças, a primeira que se destaca é a questão dos tamanhos, porque o conto Uma Galinha, ele é bem pequeno, bem menor que os outros. A Imitação da Rosa é o maior, com uma caracterização bem psicológica bem extensa, e Amor e Feliz Aniversário são medianos. Agora existem algumas características que são pontuais de cada conto. Por exemplo, em Amor, nós podemos perceber uma forte influência existencialista. A escola existencialista foi muito forte, muito atuante no século XX, representada principalmente pelos nomes de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, que também era identificado com o movimento feminista. O movimento feminista também se relaciona com alguns desses contos, principalmente A Galinha, que é um texto figurativo que representa o papel da mulher na sociedade, e também pode ser relacionado com A Imitação da Rosa e Amor, porque em todos eles a mulher é valorizada apenas pelos seus afazeres domésticos e pela sua função reprodutora, e Clarice pretende criticar essa característica da nossa sociedade. Por fim, no conto Feliz Aniversário, fica mais evidente a crítica que ela faz ao contexto familiar, um pouco hipócrita, um pouco falso, que não tem um sentimento. Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista nascida na Ucrânia e naturalizada brasileira. Autora de romances, contos e ensaios, sendo considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Sua obra está repleta de cenas cotidianas simples e tramas psicológicas, sendo considerada uma de suas principais características a epifania de personagens comuns em momentos do cotidiano. Acabou. Pausa o vídeo. Foi bom. Agora Fala, galerinha! É nóis! Muitos críticos afirmam que Clarice Lispector é a pioneira no emprego da epifania na prosa brasileira. No sentido literário, a epifania é um momento privilegiado de relação quando acontece um evento ou um incidente que ilumina a vida da personagem. Fluxo de consciência marca a literatura de Clarice. Tal aspecto define em uma narrativa em ritmo de pensamento. Seria como transpor palavras às ideias, sensações e sentimentos, tal como eles surgem na consciência. A angústia existencial presente nos contos de Clarice Lispector vem através de sufocamento, dores nos peitos, inquietação, entre outras coisas que ela descreve no próprio texto, no próprio conto. E assim ela retrata toda essa angústia. Clarice Lispector se empenhou na criação de protagonistas mulheres e mostrou o lado profundo de seus personagens. A autora tinha preferência por protagonistas femininas, criadas com a riqueza de seus sentimentos, dúvidas e vivências. A inovação literária e o mergulho no universo das mulheres foi e ainda é ponto de inspiração para as peças de teatro, estudos acadêmicos, livros e até espetáculos de dança. O tema central da música é o cotidiano familiar, que é abordado em todos os contos, só que com enfoques diferentes. Bom, no trecho, filha de família se não casa, papai e mamãe não dão nem um tostão, fica evidente o costume da sociedade de julgar a mulher apenas por função reprodutora, que é criticado nesse conto, que é Uma Galinha, que a galinha é poupada apenas por colocar o ovo. O trecho
Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem. É uma alegoria do papel da mulher na sociedade. Nos contos Amor e A Imitação da Rosa, esse cotidiano familiar que é apresentado nesses trechos da música são a arma que Ana e Laura usam para fugir de sua liberdade e responsabilidade quanto ao futuro, conforme o trecho do conto Amor. No fundo, Ana sempre tivera a necessidade de sentir a raiz firme das coisas e isso um lar perplexamente lhe dera. Elas se prendem a essa rotina familiar para se sentirem seguras, porque para elas a liberdade total é uma insegurança. Já no conto Feliz Aniversário, o clima retratado é completamente diferente da música, pois a música vem trazendo um clima bastante festivo, bastante feliz, amoroso, e no conto é alguma coisa mecânica, todos só estão cumprindo obrigações. Até mesmo a personagem Anitta, que é aniversariante, só está ali cumprindo uma obrigação de estar por estar, porque para ela vive numa completa solidão. E no trecho da música, Janta Junto Todo Dia, Nunca Perde Essa Mania, na música vem sendo tratada como uma forma feliz, uma forma alegre, de todos estarem sempre reunidos. Mas colocando isso no texto, acaba reafirmando essa completa forma mecânica deles sempre estarem juntos, só jantarem juntos, sempre comerem tudo juntos. Então, eles vêm trazendo um trecho do livro que é: então, como se todos tivessem tido a prosa final de que não adiantava se esforçarem, continuavam a fazer a festa sozinhos, comendo os primeiros sanduíches de presunto, mais como prova de animação que por apetite. Brincavam de que todos estavam morrendo de fome.